A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler no livro de Jó, no capítulo 4, 5 e 6. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o tenamita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderás conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecestes e fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal. Cegam isso mesmo. Com o hábito de Deus perecem, com o hálito de Deus perece, e com o assopro da sua ira se consome. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Parece o leão velho, porque não há presas, e os filhos do leão andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamento de visões de noite, quando cai sobre o homem o sono profundo, sobreveio em mim um espanto e um temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, mas não o conheci. E sua feição, um vulto, estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naquele que habita em casas de lodo, cujo o fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde de manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perece sem que disso se faça caso. Porventura não passa com ele a sua excelência, morre, mas sem sabedoria. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Capítulo 5. Chama agora a alguém que te responda, e para qual do santo te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora, o faminto que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não pode esquadriar, e tantas maravilhas que se não pode contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as suas imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles
De dia encontra as trevas, e ao meio-dia anda como de noite, as apalpadelas. Mas aos necessitados livra da espada da sua boca, e da mão do forte assim a esperança para o pobre. E a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem, a quem Deus castiga. Não despreza, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura. Eis em 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrarás da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estará abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação, e nada te faltará. Também saberá que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade, como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para o teu bem. Jó justifica as suas queixas. Capítulo 6. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que as areias dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou beberá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse as suas mãos e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? E porventura a minha força e a força da pedra, ou é de cobre a minha carne. Está em mim a minha ajuda, não me desamparou todo auxílio eficaz. Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleviosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passa, que estão encobertos com a geada, e neles se escondem a neve. No tempo em que se derrete, com o calor se desfaz, e em si aquietando, desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobe ao valco e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegado ali se confundem. Agora sois semelhante a eles. Viste o terror e temeste. Disse-vos eu: dai-me, ou oferecerei-me das vossas fazendas presentes, ou livrai-me das mãos dos opressores, ou redimir-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Ou quão fortes são as palavras
da boa razão. Mas quem é o que censura a vossa arguição? Porventura buscarei palavras para me repreenderem, visto que as razões dos desesperados são como vento. Mas antes lançais sorte sobre o órfão, e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e verdes se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderei o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.